Você já parou para pensar que se aposentar pelo INSS vai ficar cada vez mais difícil e mesmo que você consiga se aposentar pelo INSS, talvez você não receba a renda que você deseja? No vídeo de hoje eu vou te trazer essa clareza de quanto você precisa poupar todos os meses para, na idade que você decidir se aposentar, você tenha um patrimônio, um saldo ali acumulado que gere a renda que você deseja. Eu percebo, como eu trabalho com planejamento financeiro, atendo pessoas e pequenas empresas, eu percebo que muita gente não tem essa clareza. Acha que mesmo investindo pouco dinheiro e por pouco tempo, existe algum milagre, que os investimentos vão fazer algum milagre e vão transformar esse dinheiro em alguma fortuna. Então hoje eu vou trazer essa clareza para você. Vou utilizar então o simulador da Bora Planejar, que é a plataforma que eu utilizo para atender os meus clientes de planejamento financeiro, e você vai entender de fato o que você precisa fazer ao longo desse caminho, quanto você precisa investir por mês para ter a renda que você deseja. Bom, e antes de eu te mostrar ali o simulador na tela do meu computador, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, toda uma campanha para atingir 5 mil inscritos. Se inscreva, vamos juntos. Ativa o sininho também, já deixa aquele like maroto e sem enrolação, vamos ali para a tela do meu computador que eu vou te mostrar esse simulador. Bom pessoal, esse aqui é o simulador da Bora Planejar, ele tá em branco ainda porque eu não coloquei nada, eu vou preencher com vocês. Com base nas informações que a gente for preenchendo aqui, ele vai gerar, vai nos trazer algumas informações, desde o patrimônio que a gente vai conseguir acumular, a renda que a gente vai conseguir ter com esse patrimônio, e se essa renda não for suficiente, não for o que a gente deseja, o que a gente precisa fazer então, o quanto que a gente precisa poupar por mês para ter a renda que a gente deseja na nossa aposentadoria. Então vamos começar a preencher e eu vou colocar aqui a minha idade como exemplo, tá? Eu tenho 27 anos e vamos supor que eu queira me aposentar aos 65 anos e eu queira receber essa renda vinda ali dos meus investimentos até os 90 anos. E vamos supor que eu queira ter uma renda de 10 mil reais, então dos meus 65 até os meus 90 anos, e que hoje eu já tenha guardado, investido ali 10 mil reais como saldo inicial e que eu consiga ao longo desse período, então dos meus 27 até os meus 65 anos, eu consiga poupar e investir todos os meses para essa finalidade 600 reais. E aqui eu vou colocar a taxa de juro acima da inflação. Então, para esse tipo de projeção financeira, a gente sempre utiliza a taxa de juro real acima da inflação. Então, eu vou utilizar aqui 0,3. É possível você conseguir até mais do que isso, 0,4, 0,5. Se você entender também de investimento, dependendo da sua carteira, você consegue até mais do que isso. E por que a gente utiliza apenas a taxa de juro acima da inflação? Porque aqui a gente está trazendo uma simulação onde a gente quer trazer um poder de compra, garantir um poder de compra de 10 mil reais. Então, dos meus 65 até os meus 90, eu quero ter uma renda mensal que tenha esse poder de compra. Por mais que na realidade, se a gente utilizar aqui como taxa de juros, a taxa do investimento, por exemplo, eu recebo ali 1% ao mês nos meus investimentos durante todo esse período, você vai ter um patrimônio maior e uma renda maior. Só que o que a gente quer aqui é saber quanto a gente precisa poupar todos os meses com base na taxa de juro real para ter essa renda de 10 mil reais, para garantir esse poder de compra de 10 mil reais lá no futuro, então dos meus 65 até os meus 90 anos. Eu vou colocar aqui para calcular e ele vai gerar todas essas informações e tem um gráfico muito legal que eu vou mostrar para vocês. Bom, então são essas informações aqui que esse simulador nos trouxe. O seguinte, olha, com base nessas informações, se eu poupar todos os meses 600 reais dos meus 27 até os meus 65 anos e tiver já 10 mil reais como saldo inicial, aos meus 65 anos eu vou ter esse valor aqui, esse patrimônio acumulado. Então, acima da inflação, 624.836,79 centavos. Só que esse patrimônio, pessoal, tem três situações. Esse patrimônio ele não vai ser suficiente para gerar a renda de 10 mil reais que eu desejo. Se eu quiser todos os meses apenas retirar a rentabilidade que esse patrimônio vai me gerar, eu vou retirar então mensalmente 1.874,51 centavos. Não é a renda que eu desejo. Se eu quiser retirar um pouquinho mais, então 3.152,23 centavos, além da rentabilidade, retirar todos os meses parte ali do saldo que eu acumulei, eu posso fazer, só que esse dinheiro vai acabar aos meus 70 anos. E aqui eu coloquei que eu quero que esse dinheiro dure até os meus 90. O que eu preciso fazer para esse dinheiro, para eu ter a renda? Primeiro, para ter a renda que eu desejo de 10 mil reais, quanto que eu preciso poupar por mês e que essa renda, eu consiga receber essa renda dos meus 65 até os meus 90 anos. Pô, então aqui o simulador trouxe essas informações com base nessas informações que a gente colocou. Agora, para ter de fato então essa renda de 10 mil reais que dure dos meus
65 até os meus 90 anos, quanto que eu preciso investir por mês, então dos meus 27 até os meus 65, para ter essa renda mensal de 10 mil reais vindas apenas da rentabilidade dos meus investimentos. Então, R$ 3.374,90 por mês. Aí eu vou ter acumulado esse patrimônio de R$ 3.333.333,33. Parece um trava-língua. E se eu quiser que esse dinheiro dure, só que aqui o dinheiro não acaba nunca, tá? Eu vou viver apenas da rentabilidade. Agora, se eu quiser retirar a rentabilidade, como se fosse essa situação 2 aqui, né? Eu vou retirar então a rentabilidade e também vou morder todos os meses parte ali do que eu acumulei, para que esse dinheiro acabe aos 90 anos. Aí eu preciso poupar um pouquinho menos. Então, R$ 1.990,64 para eu ter esse patrimônio de R$ 1.982.202,81. E o legal desse simulador é esse gráfico. Então esse gráfico em azul, ele é um gráfico gerado com base nesses dados que eu coloquei, só que não é a situação que eu quero. Já esse gráfico em amarelo é essa situação que o próprio simulador me sugeriu. Olha, para você ter essa renda de 10 mil reais dos seus 65 até os seus 90 anos, você precisa poupar, então, dos seus 27 até os seus 65, você precisa poupar, então, R$ 1.990,64 por mês, para você ter esse patrimônio aqui acumulado, onde você consiga ter essa renda de 10 mil reais. Só que esse dinheiro vai acabar aos seus 90 anos. Então, tá vendo aqui, ó? Eu começo a retirar, então, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, chega uma hora, então, aos 90 anos, esse dinheiro acaba. Já esse gráfico verde é o cenário ideal, é a liberdade financeira, que é com base nessa situação que o simulador me sugeriu. Olha, para você ter 10 mil reais todos os meses a partir dos seus 65 anos, você precisa poupar então dos seus 27 até os seus 65, R$ 3.374,90. Aí você vai ter acumulado esse patrimônio aqui, que vai, então, tá vendo? O gráfico, ele seria o melhor gráfico que possível, né? E ele, tá vendo que ele nunca desce, ele nunca acaba, porque todos os meses, então, dos meus 65 até os meus 90, eu vou retirar 10 mil reais, só que esse patrimônio aqui, então esses mais de 3 milhões, eles vão ser suficientes para gerar essa renda que eu desejo. Então todos os meses eu vou retirar apenas a rentabilidade. Então meu patrimônio nunca vai acabar se eu retirar apenas 10 mil reais. Então esse aqui seria o cenário perfeito, né? O cenário utilizando apenas a rentabilidade dos seus investimentos, tá vendo? Que ele nunca acaba. Então esse simulador ele traz esses 3 cenários. Se o que a gente colocou aqui tá bom, se vai conseguir entregar a renda que a gente quer, e se não conseguir entregar, o que a gente precisa fazer para ter essa renda que a gente quer. Então vamos simular agora uma renda desejada na aposentadoria de 5 mil reais e vamos colocar aqui que eu consiga poupar todos os meses 800 reais. Vamos simular para a gente ver o que o simulador vai trazer para a gente. Bom, aqui a gente já conseguiu ver o seguinte, a gente vai ter acumulado um patrimônio maior, até porque o valor que a gente vai poupar por mês é maior, só que olha, também não é suficiente esse valor para ter a renda que a gente deseja. Então se a gente for viver com esse patrimônio apenas da rentabilidade, a gente vai ter uma renda de pouco mais de 2.400 reais por mês. Não é o que a gente deseja. Para a gente retirar todos os meses 4.137 desse patrimônio acumulado, então rentabilidade mais parte do patrimônio, esse dinheiro vai durar até os meus 83 anos, então dos 65 até os 83. Não é o que eu quero. Para ter esse cenário que eu quero, né, uma renda de 5 mil reais, então se eu for viver apenas da rentabilidade dos meus investimentos, eu preciso poupar por mês, então dos meus 27 aos 65, R$ 1.667,37. E se eu quiser retirar a rentabilidade e parte ali do patrimônio acumulado, eu preciso poupar um pouco menos. Pouco menos do que 1.600 e pouca coisa mais do que eu já simulei aqui, R$ 975, pouco mais de 975. E olha aqui o gráfico, tá vendo? Ele já mostra aqui pra gente. Então, ó, o gráfico em azul é o que a gente simulou, o dinheiro acaba aos 83. O gráfico em amarelo é essa situação aqui, poupando todos os meses R$ 975,24. Então, a gente vai conseguir ter a renda de 5 mil e esse dinheiro vai acabar até os 90 anos. E aqui, quanto a gente precisa poupar por mês? Então, R$ 1.667,37 para que a gente consiga todos os meses dos 65 para frente viver apenas da rentabilidade, retirando ali todos os meses 5 mil reais dos investimentos. Bom, aí você fala, poxa Cris, mas você está simulando com um valor de 5 mil reais, vamos simular com um valor um pouco menor e com um valor de poupança mensal um pouco menor? Vamos lá, vamos simular que você queira ter então uma renda de R$ 2.500 dos seus 65 até os seus 90 anos. Vamos imaginar que hoje você não tenha
nenhum dinheiro e que você consiga todos os meses guardar, poupar e investir R$500 para essa finalidade. Vou utilizar aqui a mesma taxa de juro real de 0,3. Bom, e olha o que o gráfico nos trouxe. A gente vai ter acumulado então R$ 488.035,22. Lembrando que isso aqui é o patrimônio real acima da inflação. E se a gente quiser viver com apenas a rentabilidade que esse patrimônio vai nos gerar, a gente vai conseguir ter uma renda mensal de 1.464, mas não é o que a gente quer. Se a gente quiser retirar então a rentabilidade mais parte desse patrimônio, a gente vai ter uma renda de 2.462. Está próximo do que a gente quer. Aí esse dinheiro vai acabar aos 90 anos, quase exatamente o que a gente quer. Então aqui a gente tem então três gráficos, o amarelo ficou bem aqui próximo, porque aqui o simulador já falou, olha, para você então conseguir ter todos os meses R$2.500 dos seus 65 aos 90, você precisa poupar pouco mais do que você colocou. Tá vendo? 507,70 centavos. Então arredondar aí para R$510, você já consegue ter uma renda até mais que R$2.500, retirando rentabilidade mais ali parte do patrimônio acumulado. Agora, se você quiser viver com R$2.500, quiser ter essa renda mensal, vindas apenas da rentabilidade do seu patrimônio, você precisa poupar um pouquinho mais, R$ 853,76 centavos. É possível? Aí você vai avaliar na sua realidade. Então aqui os gráficos, tá vendo? Então o azul que a gente simulou, o amarelo está bem próximo aqui, tá vendo? Que aí vai durar até os 90 anos o dinheiro. E aqui aquele gráfico da liberdade financeira, onde o dinheiro nunca acaba e ele gera a rentabilidade que ele gera, né? O dinheiro que você vai conseguir através do rendimento é a renda exatamente que você deseja e você nunca vai precisar mexer no saldo acumulado, esse dinheiro nunca vai acabar. E por último eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal que esse simulador tem também, que é o seguinte: imagina que hoje eu tenho 27 anos, só que eu sei que daqui 5 anos, por exemplo, eu vou receber R$100 mil de algum bem que eu vou vender ou de algum processo trabalhista, enfim, eu vou ter R$100 mil para colocar essa grana para esse objetivo de aposentadoria. Aqui a gente consegue mapear isso também, tanto uma entrada de dinheiro quanto uma retirada. Se você retirar parte do saldo aí que você acumulou, a gente também consegue ter uma noção do que vai acontecer. Então vamos imaginar o seguinte: daqui 5 anos, então nos meus 32 anos, eu coloco ali R$100 mil a mais. Vamos ver o que acontece? E quando a gente coloca aqui para recalcular, olha o que esses R$100 mil faz aqui nesse gráfico. Então, poxa, eu vim acumulando aqui todos os meses, poupando R$500, e daqui 5 anos eu recebi esses R$100 mil e coloquei juntamente com esse saldo. E olha o pulo que dá, já praticamente no cenário ideal, que seria o cenário de liberdade financeira. E olha aqui o que ele nos traz. Olha, a gente vai ter acumulado então R$814 mil ao invés de 488, que a gente colocou ali R$100 mil após 5 anos, né? Então teve bastante tempo ali para rentabilizar esse dinheiro. E aí, se eu quiser retirar apenas a rentabilidade desse patrimônio todos os meses, eu vou ter quase a renda que eu desejo de R$2.500, que foi a última situação que eu simulei aqui, né? E se eu quiser retirar a rentabilidade e parte ali do saldo, eu vou ter uma renda maior do que eu desejo, e essa renda vai durar até mais do que os meus 90 anos. Então, por isso que aparece aqui que essa renda não vai acabar, porque provavelmente o dinheiro vai durar mais do que eu vou viver. Bom, pessoal, o que vocês acharam desse simulador? Eu gostei bastante. Esse é um simulador que não vai ficar disponível para vocês, porque ele é um simulador da Bora Planejar. A Bora Planejar é uma plataforma que eu utilizo, inclusive, nos meus atendimentos de planejamento financeiro. Então é uma plataforma voltada especificamente para profissionais que trabalham com isso. Esse é apenas uma ferramenta que eu utilizo ali para fazer o trabalho de planejamento financeiro com os meus clientes. E aqui eu consigo trazer essa clareza, então, de quanto o cliente precisa poupar para ter a renda que ele deseja quando se trata de aposentadoria. Então esse é um simulador muito legal, apenas uma ferramenta. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você achava que com menos dinheiro você conseguiria ter então uma renda maior. E aqui esse simulador ele é exatamente para isso, para trazer essa clareza do que a gente precisa fazer, de quanto a gente precisa poupar para ter a renda que a gente deseja. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever. Toda uma campanha para atingir 5 mil inscritos, então se inscreva, ativa o sininho também, deixa o seu like maroto aqui embaixo. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, valeu, falou!